E os palmeirenses secando o Flamengo, Flamengo 2, Vitória 1. Vamos reagir aqui a um pequeno corte da Turma do Amendoim, link na descrição. Se é novo por aqui, já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais no meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos reagir secando o Flamengo. O Kleber Barbosa, você palmeirense, está mandando aí, ó, sem teto pro Mourinho. O Flamengo ainda não está nem 60% do que pode. Tá aí o torcedor Carlos Aquino. Boa noite, André, tá aí. Flamengo e Palmeiras vão duelar também na Copa do Brasil. O que você tá achando aí? O que você acha? O que você viu desse time do Flamengo? Vamos comentar aí esse pós-jogo. Vai lá. Boa noite, Lugol. Boa noite, Kaká. Boa noite, amigos do chat. O pessoal que tá aí assistindo Turma do Amendoim, quase meia-noite, né? Estamos aí ligados no pós-jogo do Flamengo, que é o nosso adversário principal. Tem 2 times no Brasil hoje, Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras fica em segundo, fica em último. Se o Flamengo fica em segundo, fica em último. Então não tem mais ninguém para disputar com a gente. É Palmeiras e Flamengo. Fazer o quê? Lugol, jogo protocolar do Flamengo. 2 titulares. Acabou. Flamengo com muita chance criada, mas o Rossi e o Pedro de titulares. Não sei mais se o Léo Ortiz é titular ou não desse time do Flamengo. Muito mal. Porém, o Flamengo abriu a contagem, fez 1-0, um gol bonito do menino da base lá do Flamengo, apesar que eu achei que o goleiro falhou. Um goleiro parece meio com braço curto, a bola passou por cima dele. Mão de jacaré. E a única coisa de bom que o Vitória tem é o tal do Eric. A única coisa de bom que o Vitória tem é o Eric. Fez um golaço. O Ramon pegou também foi bem. O chamado na veia, na cara da bola, um golaço. Acabou o primeiro tempo 1-1. O Flamengo tentou 1, 2, 3 vezes, mas não foi feliz. O tal do Arcanjo fez uma defesa meio no chão. Aí uma que ele estava caindo para um lado, a bola bateu no pé dele. Enfim, um goleiro meio estranho do Vitória. E o Flamengo voltou para o segundo tempo, num cruzamento do Bruno Henrique, e o gol do Pedro fez 2-1. E aí eu não sei para que o Flamengo pôs o Arrascaeta. Sincero e honestamente, para ampliar o placar, arriscar um jogador desse, eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Enfim, o Flamengo colocou, mas ficou um jogo morno, uma tentativa aqui, outra ali. O Vitória se contentou com o 2-1, achou que está levando um baita resultado para a Bahia, se contentou com o 2-1, ficou se defendendo, Lugol. Um jogo protocolar, ruim, time reserva, um time meio preguiçoso, como todo time reserva, sempre preguiçoso. É isso, a Copa do Brasil ainda nessa fase tem muito time ruim, Lugol. Apesar que o Vitória é time de Série A. Mas tem muito time ruim. O Santos não ganhou do Curitiba, né? O São Paulo ontem também ganhou as duras. Chega mais nação, vamos reagir aqui agora, mídia paulista, falando tudo. Bahia levou uma peia do Remo. Tem que fazer grande esforço, né? Impressionante, olha, o que eu fiquei, então, o Flamengo poupou os jogadores, coisa que eu não sei se o Palmeiras vai fazer amanhã. Nós vamos falar também sobre o jogo de amanhã, Palmeiras e Jacuipense. Como é que é o nome lá do time? Eu sempre foi. Jacuipense, é isso mesmo, Jacuipense. Da Bahia. Gol de Pedro. O Pedro voltou a jogar muita bola. Para mim, hoje, o Pedro é o melhor atacante do Flamengo, sem dúvida alguma. O André fala tanto do carro batido, mas o Pedro tem jogado muita bola. Ele tem feito um pivô, coisa que ele não vinha fazendo com o Felipe Luiz, hein? Você olha o Pedro jogar, Karina, é impressionante. E o Bruno Henrique, esses caras não envelhecem, não, Karina? Bruno Henrique, Arrascaeta, esses caras não ficam velhos? Os do Palmeiras, dá 28 anos, já tá todo mundo no asilo, na fila do INSS. Sabe que os caras do Flamengo não envelhecem? Porque, Bruno Henrique já passou de uma certa idade. O Arrascaeta nem se fala. E os caras continuam jogando hoje um jogo horroroso. O Flamengo não jogou nada. Mas o Vitória da Bahia até tentou. Aí o Flamengo vai lá, faz o golzinho e garante a vitória na Copa do Brasil. Olha, mas pra você, eu acho até melhor o Flamengo ficar na Copa do Brasil, né, André? Porque se eles saírem da Copa do Brasil... e ficar focado no Brasileiro, na Libertadores, é melhor o Flamengo continuar na Copa do Brasil ou não, Karina? Muito boa noite. Boa noite, Lugol, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Lugol, eu acho melhor continuar. O que me pareceu no jogo de hoje, o Flamengo nem interessado pela Copa do Brasil, tá? Sem fazer esforço, ganhou do Vitória, mas o time bastante modificado, né? O Arrascaeta estava no banco. O Paquetá parece que realmente sofreu uma lesão, um edema. O último jogo também não estava nem relacionado. Mas é um Flamengo que não construiu grandes jogadas, ficou ali na base do erro do Vitória, nos cruzamentos. Mas ainda assim teve chance, né, de fazer o segundo gol ainda no fim do primeiro tempo, com o Cebolinha, que ficou cara a cara com o goleiro acabou fazendo a defesa.
E o Flamengo fez um primeiro tempo pouco criativo, incomodou pouco o adversário, né? Acabou sendo 1-1 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, com a entrada do Arrascaeta, do Saúl, que tá recuperado também, povoou mais o meio de campo e aí conseguiu o gol da vitória. O Pedro ali bem posicionado na área, finalizando de cabeça no cruzamento do Bruno Henrique. Você comentou agora do Bruno Henrique. Bruno Henrique muito bem, ele começa a temporada muito bem, Lugol. Eu até vi os números dele aqui, são 4 gols, 4 assistências, né? Começa bem a temporada com o Leonardo Jardim. E assim, nos últimos minutos ainda o Flamengo achei que parou de jogar, o jogo ficou até morno, o Flamengo até se desinteressou do jogo, começou a errar muitos passes, desacelerou, desconectou completamente. Então assim, fez um jogo protocolar, como comentou o André, garantiu uma vitória mínima, magra, não está nada decidido, vai decidir no Barradão, né, no próximo jogo contra o Vitória. Mas para mim, Lugol, eu quero que permaneça na Copa do Brasil exatamente o que vocês falaram, para dividir as atenções, porque se focar só no Brasileiro e Libertadores, a coisa vai ficar mais complicada para o Palmeiras. Então, prefiro que eles sigam aí. Olha, mas realmente, me parece que o Flamengo não está tanto interessado na Copa do Brasil. Eu também estou um pouco nessa, viu? Porque assim, no jogo praticamente nenhum titular. Eu acho que o Pedro tem entrado para poder ganhar um pouco de ritmo de jogo, que ele estava fora de ritmo. E alguns jogadores titulares, André, que pareciam que já não eram mais titular do Flamengo, que estavam mal. Por exemplo, o Léo Ortiz não tá bem. Para mim, o Léo Ortiz tá mal. Só que ele acho que o Léo Jardim tem colocado ele para ver se pega um pouco mais de ritmo. O próprio Bruno Henrique, o próprio Pedro, né, que não estava bem, mas parece que agora encontrou seu futebol. E o Flamengo vem dosando. É que o banco de reserva do Flamengo... O Flamengo tem uns bagrezinhos também, não? Esse Emerson Royal é um bagrezinho horroroso. É horroroso, né? O Lima é outro jogador horroroso também. Chuta. Parece uma vaca brava chutando. Ele dá chute de rapa-bosta na bola. Pega e saiu na frente, na cara do gol, pega, vira o pé todo ao contrário. É um jogador totalmente, assim, descompensado, cara. O Lima é descompensado. O Saúl, para mim, é um jogador mais do que comum. Não vejo nada do Saúl. Agora, o Cebolinha, por exemplo, eu gosto. Eu acho um jogador que sempre entra, dá um gás. Ele perdeu o gol hoje, perdeu na cara do gol. Mas ele vinha sendo um dos bons jogadores do Flamengo do ano. Quando o Flamengo não estava naquela boa fase, que derrubaram o Felipe Luiz, e que eu falei que ele era um aprendiz de técnico. Falei que o Felipe Luiz era aprendiz de técnico. O Flamengo melhora com o Léo Jardim. É um time com mais cara de time de futebol do que com o Felipe Luiz. Cara, era aprendiz de técnico, ganhou Copa do Brasil, Supercopa, ganhou Libertadores, Brasileirão, Carioca e era aprendiz de técnico. Imagina se não fosse. Alguns jogadores começam a melhorar um pouco o Pedro. O Pedro é significativa a melhora do Pedro com o Léo Jardim. Com o Felipe Luiz, não sei se o Felipe Luiz não gostava dele, me parece que teve várias rusgas com o Pedro, né? Então, me parece que ele não gostava muito, né? Então, o Pedro hoje está se desenvolvendo bem. Ele faz uma coisa que eu sempre cobro do Flaco Lopes, que é a parede. Centroavante desse tamanho tem que usar o corpo e fazer a parede para jogadores que vêm de trás. É importante fazer a parede. Ele é grande, é um jogador grande, difícil de tirar a bola. Tem que fazer a parede, coisa que o Flaco não faz, coisa que eu cobro do Flaco, que tem que ser feita a parede. E o Pedro tem feito bem a parede, tem protegido bem a bola, fez um gol de cabeça, a bola desviou. Eu não sei nem se foi dado o gol para ele, acho que deve ter sido dado o gol para ele. Acho que foi do Pedro. Zagueiro, né? E acabou dando 2-1. É pequeno, é apertado? Mas, pô, gente, é o Vitória, né? É um time que, para mim, eu acho que vai voltar para a segunda divisão, o Vitória. Não sei se ele vai escapar, que no ano passado, no final do turno, deu uma arrancada, acabou escapando, né? Mas é um time fadado aí a disputar a zona de rebaixamento a boa parte do campeonato. Então tá aí. Então, Flamengo 2, Vitória 1, acho que... E vocês concordam ou não aí com a análise dos palmeirenses, né? Flamengo 2, Vitória 1. Como eu falei, jogo... Não gostei do jogo. Fiquei puto com a ruma de gol que o Flamengo perdeu. Teve aquele finalzinho lá, que o Saúl roubou a bola. Inclusive, vamos ser justos aqui, o Saúl era para ter sido expulso, tá bom? Na minha opinião, ele deu de propósito ali aquela cotovelada no jogador do Vitória, era para ter sido expulso, né? Porque era do Flamengo que a gente vai passar a mão, né? Tem que ser justo também, porque quando roubam contra a gente fica revoltado, indignado, também tem que ser justo também pro outro lado, tá bom? Aquela bola que o Saúl roubou, tocou a bola pro Arrascaeta e ele... Embora a bola tenha ticado, né? Mas chutou o taco ali, se faz, era 3-1. Teve outra chance também com o Pedro, que ele girou e pegou embaixo da bola, também ia ser outro gol. Teve 3 chances com Cebolinha. Aí depois teve outra no segundo tempo. Ailton Lucas hoje, apesar que não comprometeu, mas muito mal na partida, né? Errando. Na minha opinião, o pior jogador hoje foi na minha opinião, tá bom?
foi o Léo Ortiz, errando muitos passes hoje, errando tudo. Não tô falando em relação até ao gol, né? Sei que foi um erro ali, uma falha, que não pode cometer esse tipo de falha. Mas eu tô falando no andamento do jogo, errou muitos passes hoje, tava muito mal. Parece que tava desligado da partida. Hoje eu daria nota 6 pro Léo Ortiz. Mas coloca aí nos comentários sua opinião. Lembrando, o Flamengo joga domingo agora contra o Atlético Mineiro lá na Arena RMV. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, Turma do Amendoim. Link na descrição, vão lá, se inscreva e também zoe com ele, né? Valeu.